Ela sabia, antes de eu terminar. Eu percebi que tinha algo errado. Quando minha namorada começou a reagir a decisões que eu ainda nem tinha tomado. No começo, parecia só intuição. A gente estava junto há quase 2 anos. Ela me conhecia bem. Sabia quando eu estava quieto demais, quando algo me incomodava, quando eu evitava a conversa. Normal. Relacionamento longo é assim, mas ficou específico rápido demais. Uma noite, eu estava em casa, celular na mão, conversa aberta com ela. Eu comecei a digitar. Algo simples, nada agressivo, mas direto. Eu acho que a gente precisa conversar. Escrevi. Li. Apaguei. Não queria começar aquilo naquele momento. Fiquei olhando a tela, sem mandar nada. Segundos depois, a mensagem dela chegou. Se for para terminar, não faz isso por mensagem. Meu corpo travou, porque aquilo não era genérico, era direto. Exatamente o que eu estava prestes a fazer. Mas eu não tinha enviado nada. Eu não falei isso, eu respondi. Ela demorou alguns segundos. Mas você pensou. Aquilo me deu um desconforto imediato. Todo mundo pensa antes de falar, eu disse. Ela respondeu, você demora mais que todo mundo. Silêncio. Pesado. Mas ainda dava para explicar. Talvez fosse padrão de comportamento. Talvez eu estivesse mais distante, mais frio. Qualquer coisa assim. Mas no dia seguinte, aconteceu de novo. A gente estava se vendo, sentados no sofá, conversando normalmente. Nada tenso, nada direto. Mas por dentro, eu estava pensando. Considerando terminar, não decidido, só analisando, pesando coisas, lembrando situações. E no meio disso, ela virou para mim e disse: se você estiver pensando em terminar, fala logo. Meu estômago gelou. Porque aquilo não veio de discussão, nem de contexto, veio do nada. Exatamente no momento em que eu estava construindo a ideia. Eu não falei nada, eu disse. Ela me encarou. Você sempre começa do mesmo jeito. Aquilo me incomodou. Todo mundo pensa antes de tomar uma decisão assim. Ela balançou a cabeça. Nem todo mundo demora tanto. A mesma lógica. De novo. E começou a se repetir. Toda vez que eu pensava em terminar, ela reagia antes, mudava o comportamento, ficava mais atenta, ou falava algo direto, sempre antes, nunca depois. E isso começou a me travar, porque eu não conseguia mais chegar até a decisão. Era como se alguém sempre interrompesse o processo no meio, e isso me deixou com uma sensação estranha. Não era só invasão, era antecipação constante. Como se eu estivesse sempre um passo atrás. Eu decidi testar, mas de forma controlada, sem falar, sem mudar comportamento, sem dar sinal, só pensamento. Uma noite, eu sentei sozinho, sem falar com ela, sem mensagem, sem nada, e pensei, eu vou terminar amanhã. Clara, direta, sem dúvida. Fiquei com aquilo na cabeça, sem escrever, sem falar. Só mantendo. Minutos passaram. Nada aconteceu. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Aquilo começou a me dar uma falsa sensação de controle. Talvez dependesse de interação, talvez sem contato, não funcionasse. Mas então, o celular vibrou. Mensagem dela. Não faz isso amanhã. Meu coração disparou, porque não tinha contexto, não tinha conversa, não tinha nada. Era resposta pura, direta, exata. Do que você está falando? Eu mandei. A resposta veio rápido. Do que você decidiu agora? Meu corpo inteiro gelou, porque naquele momento não tinha mais como negar. Não era leitura de comportamento. Não era coincidência. Era antecipação, direta, precisa e completamente fora do controle. Eu encostei na cadeira, olhando para a tela, sem saber o que fazer, porque qualquer resposta agora já vinha depois da prova, e isso mudava tudo. Como você sabe disso? Eu perguntei. Demorou alguns segundos, mais do que o normal. E então ela respondeu.
Porque você nunca decide de uma vez. Aquilo me travou, porque fazia sentido, mas não explicava tudo. Todo mundo pensa antes de terminar, eu disse. Ela respondeu simples. Mas nem todo mundo constrói tanto. Silêncio. Pesado. Enquanto você constrói, eu vejo, ela completou. E foi aí que eu entendi. O problema não era ela saber. Era o fato de que eu sempre chegava às decisões do mesmo jeito, sempre pelo mesmo caminho. E alguém estava acompanhando isso de perto demais. Mas ainda faltava uma coisa. Eu precisava provar até onde aquilo ia, porque, até ali, eu ainda estava tentando entender. A partir dali, eu precisava confirmar se existia alguma forma de sair disso, ou se eu ia continuar sendo interrompido, antes mesmo de decidir. Depois daquela última mensagem, eu não consegui mais ignorar. Não era só ela me conhece bem. Era preciso demais, direto demais, e sempre no momento exato em que a decisão começava a ficar real. Mas ainda faltava uma coisa essencial: limite. Até onde aquilo funcionava. Porque se era só leitura de padrão, então dava para quebrar, ou pelo menos tentar. Eu precisava tirar o máximo possível de sinais. Nada de conversa recente, nada de clima estranho, nada de comportamento diferente. Então eu fiz o mais simples possível. Me afastei por alguns dias. Respondi normal. Falei como sempre, sem dar espaço para discussão, sem demonstrar nada. Por fora, tudo igual. Por dentro, eu observando, esperando o momento certo. E quando ele veio, eu fiz o teste. Era uma noite comum. Eu estava sozinho, sem falar com ela, sem abrir conversa, sem estímulo externo, e pensei, eu vou terminar agora, direto, sem construção longa, sem revisar, sem pesar prós e contras. Só a decisão. Crua. Segurei aquilo na cabeça, sem me mover, sem pegar o celular, sem fazer nada. E esperei. 10 segundos. Nada. 30. Silêncio. 1 minuto. Nada. Aquilo começou a me dar uma sensação estranha. Talvez fosse isso. Talvez sem construção. Não tivesse como ela perceber. Mas eu não tinha certeza ainda. Porque aquilo foi rápido demais. Eu precisava forçar o outro cenário. Então eu fiz o contrário. Peguei a mesma decisão e comecei a construir. Lembrei das brigas, das pequenas coisas que me incomodavam, das situações mal resolvidas. Fui organizando, criando justificativas, montando o discurso, passo a passo, como sempre fiz. E no exato momento em que aquilo virou certeza, o celular vibrou. Mensagem dela. Se você for terminar, pelo menos fala olhando para mim. Meu corpo travou, porque o padrão estava ali. De novo. Perfeito. Não era sobre a decisão, era sobre o caminho até ela. Sem caminho, nada. Com caminho, antecipação, e isso confirmou. Mas eu ainda precisava ir mais fundo, porque tinha algo que me incomodava mais do que tudo. Não era só ela saber, era o fato de que ela usava isso. Sempre que eu começava a construir, ela mudava. Ficava mais atenciosa, mais presente, mais cuidadosa, como se estivesse tentando ajustar antes que eu chegasse no final. E isso mudava a decisão, ou pelo menos atrasava. E foi aí que eu percebi o problema real. Não era só antecipação, era interferência. Ela não só via o caminho, ela tentava alterar ele, e isso me deixou com uma dúvida pesada. Quantas vezes eu realmente decidi terminar e não fiz, porque ela chegou antes? Eu precisava de uma resposta clara, sem interferência, sem espaço para ajuste. Então eu decidi fazer o teste final, mas de um jeito diferente, sem aviso, sem construção, sem dar tempo para ela perceber. Eu marquei de ver ela no dia seguinte. Normal, sem clima estranho, sem conversa séria antes, nada. Só mais um encontro. E passei a noite inteira tentando não construir, não pensar demais, não revisar, não montar discurso. Toda vez que minha mente começava, eu cortava, parava, mudava o foco. Era difícil, porque isso é automático. Mas eu consegui segurar. Não perfeitamente,
mas o suficiente. No dia seguinte, eu cheguei. Tudo normal. Ela me recebeu como sempre. Sorriu. Abraçou. Conversamos coisas simples, superficiais. E por dentro, eu só observando, esperando o momento. Sem construir, sem antecipar, sem preparar. E então aconteceu. Não foi planejado. Não foi ensaiado. Foi direto. No meio de uma conversa qualquer, eu falei: eu não quero mais continuar. Simples, sem preparação, sem discurso, sem aquele caminho longo. Só a decisão. Ela travou. Na hora. Olhou para mim. Confusa. De verdade. O quê? Aquilo foi diferente. Muito diferente. Porque não teve resposta antes. Não teve ajuste. Não teve tentativa de impedir. Nada. Eu quero terminar, eu falei, agora mais claro. E ela continuou me olhando. Sem reação imediata. Sem antecipação. Só tentando entender. Você decidiu isso agora? Ela perguntou. E pela primeira vez, eu consegui responder com certeza. Sim. Silêncio. Pesado. Mas limpo. Porque não tinha antes. Não tinha construção. Não tinha caminho para ela acompanhar. Era só o momento. Puro. E isso mudou tudo. Eu não vi você chegar nisso. Ela disse baixo. Aquilo confirmou. Tudo. Porque eu não construí, eu respondi. Ela desviou o olhar, processando. Você sempre constrói, ela disse. Eu sei. Silêncio. Longo. E agora? Ela perguntou. Eu respirei fundo. Mas não pensei demais. Não construí. Só respondi. Agora eu só fiz. E pela primeira vez desde que tudo começou, não tinha mais nada para antecipar. Porque não existia mais caminho. Só decisão. Depois que eu falei, eu quero terminar. O silêncio que veio não foi o mesmo de antes. Não era aquele silêncio carregado de antecipação, de tensão construída. Era vazio, limpo, sem preparação, sem roteiro. Ela me olhava como se estivesse tentando encontrar alguma coisa, algum sinal anterior, alguma pista, mas não tinha. E isso deixava tudo mais pesado. Você tá falando sério? Ela perguntou. Tô. Simples. Direto. Sem explicação longa. Sem justificativa detalhada. E pela primeira vez, eu percebi algo nela que eu nunca tinha visto antes. Insegurança. Não emocional, mas de controle. Como se ela estivesse fora do processo. Mas por que agora? Ela insistiu. E essa pergunta me atingiu, porque normalmente eu teria uma resposta pronta, bem construída, organizada, com começo, meio e fim. Mas dessa vez, não tinha, porque eu não construí, eu só cheguei, porque eu não quis esperar mais. Eu disse. E aquilo era verdade. Mas não no sentido que ela esperava. Não era sobre o relacionamento em si. Era sobre o processo, sobre não ficar preso no caminho, sobre não dar tempo para que aquilo fosse antecipado. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. E então disse: Eu sempre sabia quando você estava chegando nisso. Eu assenti. Eu sei. Você começava igual todas as vezes. Ela continuou. Ficava mais quieto, mais distante, mais analítico. Cada palavra batia, porque era exatamente isso. E aí você mudava, eu falei. Ela me olhou, sem negar. Eu tentava consertar antes de você decidir, ela disse. Direto, sem rodeio. E aquilo confirmou tudo. Não era só percepção, era intervenção. Quantas vezes? Eu perguntei. Ela demorou um pouco. Muitas. Meu estômago apertou, porque isso significava uma coisa clara. Eu não tinha controle total das minhas decisões. Não porque alguém mandava, mas porque alguém chegava antes e alterava o caminho. Então eu já quis terminar outras vezes, eu falei. Ela assentiu. Sim, silêncio, pesado, mas esclarecedor. E por que você nunca falou isso? Eu perguntei. Ela deu um leve sorriso, quase sem humor. Porque você nunca chegava até o final. Aquilo me atingiu, porque era verdade. Eu sempre ficava no meio, sempre no quase.
sempre construindo e não concluindo. E nesse espaço, ela agia. E agora? Ela perguntou. Agora eu terminei, eu respondi, sem hesitar, sem revisar, sem voltar atrás. E aquilo era diferente, porque não tinha mais espaço para ajuste, não tinha mais antes. Ela respirou fundo, como se estivesse aceitando, não o término, mas o fato de que, dessa vez, ela não teve como interferir. Você mudou o jeito, ela disse. Eu parei de construir, eu corrigi. Ela assentiu, devagar. E isso muda tudo, simples, direto e verdadeiro. Eu levantei, sem pressa, sem tensão, sem aquele peso que normalmente vem com decisões grandes. Porque, dessa vez, a decisão não foi um processo longo, foi um ponto, um momento. E isso fez toda a diferença. Você vai ficar bem? Ela perguntou. Eu parei por um segundo, mas não construí resposta. Só falei, vou, e saí, sem olhar para trás, sem revisar, sem pensar no que poderia ter sido diferente. Porque pela primeira vez, não tinha caminho para reavaliar, só decisão. Nos dias seguintes, eu pensei bastante, mas de um jeito diferente, não tentando entender o relacionamento, nem revisar cada detalhe, mas observando o processo, percebendo o quanto eu sempre construí demais, o quanto eu vivia mais no quase do que no agora, e o quanto isso me deixava exposto, previsível, antecipável. Hoje, eu ainda penso antes de decidir. Claro, mas não deixo isso crescer demais. Não deixo virar um roteiro inteiro, porque foi exatamente esse excesso que permitiu que alguém chegasse antes. Não porque sabia tudo, mas porque eu mostrava tudo, passo a passo, sem perceber. E no fim, o que mais ficou não foi o fato de ela saber quando eu ia terminar. Foi perceber que, por muito tempo, eu já estava terminando muito antes de admitir. Só demorava para chegar lá. E, nesse tempo, alguém sempre conseguia acompanhar. E, às vezes, mudar o caminho, antes de eu chegar no final. E essa foi a parte mais difícil de aceitar. Não é que alguém tomou a decisão por mim. É que, por muito tempo, eu nunca chegava até ela sozinho. Depois do término, eu achei que a sensação ia sumir. Que tudo aquilo, a antecipação, a leitura, o chegar antes, estava ligado só a ela, à convivência, ao tempo que a gente passou junto. Mas não demorou muito para eu perceber que não era tão simples assim. Porque o padrão não ficou com ela. Ele veio comigo. Nos primeiros dias, eu fiquei sozinho, sem rotina definida, sem mensagens constantes, sem alguém me observando de perto, e ainda assim, eu percebia. O jeito como eu começava a pensar em fazer algo, como uma decisão nascia pequena, crescia, se organizava, se tornava cada vez mais clara, e só depois virava ação. Sempre o mesmo caminho, sempre o mesmo processo. E foi aí que eu entendi algo que eu não tinha entendido antes. Ela não sabia, ela reconhecia. E reconhecer algo repetido não exige esforço, exige atenção. E quando alguém presta atenção o suficiente, o que você chama de decisão já virou conclusão há muito tempo. Algumas semanas depois, eu comecei a sair mais, ver gente nova, conversar com outras pessoas. Nada sério, nada profundo, mas o suficiente para observar. E foi aí que voltou, de forma sutil, quase imperceptível, mas suficiente. Eu estava num bar com alguns amigos, conversando normalmente, nada tenso, nada importante, e comecei a pensar em ir embora mais cedo. Não falei nada, não dei sinal, só comecei a construir a ideia, pensar no motivo, no horário, no que eu diria, e no meio disso, um amigo virou e disse: "Se você quiser ir, pode ir tranquilo." Meu corpo travou, porque aquilo foi exatamente no ponto, nem antes, nem depois, durante, como sempre. Mas dessa vez, eu não senti invasão, eu senti reconhecimento, porque eu já sabia o que estava acontecendo, eu estava fazendo de novo, construindo,
alongando, criando um caminho inteiro antes de agir, e nesse caminho, tudo ficava visível, legível, antecipável. Eu comecei a observar mais, não só a mim, mas aos outros, e vi a mesma coisa. Gente que começa a discordar antes mesmo de formar o argumento. Gente que hesita sempre nos mesmos momentos. Gente que muda de ideia sempre no mesmo ponto. Tudo padrão, tudo repetição, tudo exposto. Mas ninguém percebe, porque ninguém olha desse jeito. Até alguém olhar. Hoje eu não tento mais fugir disso completamente. Não dá. Pensar faz parte. Construir também. Mas eu faço diferente. Eu encurto. Não deixo a decisão crescer demais dentro da minha cabeça. Não deixo virar um roteiro inteiro, porque foi exatamente esse espaço que me tornou previsível, que permitiu que alguém chegasse antes, e às vezes eu ajo antes, não por impulso, mas por consciência. Eu reconheço o começo e não deixo ele se alongar. Isso não me torna imprevisível, mas me devolve algo que eu não percebia que tinha perdido, o momento da escolha. Porque no fim, o problema nunca foi alguém saber o que eu ia fazer. O problema era o quanto eu mostrava antes de fazer. E isso eu fazia o tempo todo, sem perceber, sem intenção, só seguindo o mesmo processo. Hoje, eu ainda penso antes de agir. Mas não deixo isso virar um quase infinito, porque foi exatamente nesse quase que eu perdi decisões, que eu deixei espaço para interferência, que eu abri caminho para alguém chegar antes. E essa foi a parte mais difícil de aceitar. Não é que alguém controlava o que eu fazia, é que por muito tempo eu nunca chegava até o final sozinho. Eu sempre parava no meio, e nesse meio, qualquer pessoa atenta podia entrar, ajustar, influenciar, mudar o rumo, antes que eu chegasse na decisão. Hoje, eu ainda construo. Mas não deixo isso crescer sem limite, porque quanto maior o caminho, menos a decisão parece sua quando ela finalmente acontece. E no fim, essa foi a coisa mais desconfortável que eu aprendi. Não é que alguém te conhece demais, é que você repete demais. E quando o caminho se repete o suficiente, qualquer pessoa que esteja olhando consegue chegar no final antes de você, mesmo que você ainda esteja convencendo a si mesmo de que ainda não decidiu. Se você gostou do vídeo, deixe o like e se inscreva para mais.